Ana acordou sobressaltada com o som do telefone a vibrar na mesa de cabeceira. Era meia-noite e o ecrã iluminava o quarto escuro com uma mensagem que a fez gelar. Preciso de te ver agora. É urgente. Vinha de Sofia, a mulher que conhecera online há 6 meses, a mesma que virara o seu mundo do avesso. Sem pensar 2 vezes, Ana vestiu-se às pressas e saiu para as ruas frias de Lisboa, o coração aos saltos, ignorando o pressentimento de que aquela noite mudaria tudo. As luzes dos candeeiros de rua refletiam nas pedras molhadas da calçada, enquanto Ana corria em direção ao Chiado. O ar cheirava a chuva recente, misturado com o aroma de castanhas assadas de um vendedor ambulante tardio. Ela não conseguia parar de pensar em como tudo começara, um simples like numa publicação sobre literatura portuguesa no Instagram, que levara a conversas intermináveis sobre poemas de Florbela Espanca e os segredos da alma feminina. Sofia aparecera como um sopro de ar fresco na vida monótona de Ana, uma designer gráfica de 28 anos presa num emprego de escritório que odiava, numa família conservadora que esperava que ela casasse e tivesse filhos. Ao chegar ao café combinado, Ana avistou Sofia sentada numa mesa ao canto, o rosto pálido sob a luz amarelada. Sofia era linda, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam guardar oceanos de mistérios. Mas naquela noite, algo estava diferente. Os olhos dela tremiam, evitando contacto. Ana, senta-te. Tenho algo para te contar, disse Sofia com voz rouca, as mãos a tremer enquanto segurava uma chávena de café frio. Ana sentou-se, o estômago embrulhado. O que se passa? Estás a assustar-me. Sofia respirou fundo, as palavras saindo como facas. Eu não sou quem pensas. O meu nome não é Sofia. É Maria. E sou casada. O mundo de Ana parou. Casada? Como assim? Elas tinham partilhado tanto, sonhos, medos, beijos virtuais que pareciam reais. Ana sentia-se traída, mas o pior veio a seguir. O meu marido sabe de nós. Ele descobriu as mensagens e está furioso. Ameaçou denunciar-me à família, ao trabalho. Tudo. Ana sentiu um aperto no peito. Como é que Sofia, Maria, podia ter escondido isso? E agora, o que significava para ela, Ana, que ainda lutava para aceitar a própria sexualidade num país onde a tradição católica pesava como uma âncora? A conversa prolongou-se pela noite adentro. Maria explicou como o casamento fora arranjado pela família, uma união sem amor para agradar aos pais conservadores de uma pequena vila no Alentejo. Eu sempre soube que gostava de mulheres, mas nunca tive coragem de assumir. Contigo, senti-me viva pela primeira vez. Ana ouvia, dividida entre raiva e compaixão. Ela própria viera de uma família semelhante, em Braga, onde o pai, um homem rígido, repetia que o casamento é sagrado e a mãe sussurrava orações pela salvação da filha diferente. Ana nunca lhes contara sobre as suas atrases, temendo o rechazo. Agora, esta revelação forçava-a a confrontar os seus demónios. Enquanto caminhavam de volta para casa, o Tejo ao fundo brilhando sob a lua, Ana tomou uma decisão impulsiva. Vou ajudar-te. Vamos enfrentar isto juntas. Mas no fundo, sabia que era um erro. O marido de Maria, um homem influente na política local, não era alguém para subestimar. E Ana, com o seu emprego precário e a família a pressionar por um noivo, arriscava tudo. Aquela noite marcou o início de uma espiral, mensagens secretas, encontros furtivos, mentiras que se acumulavam como nuvens de tempestade. Ana começou a faltar ao trabalho, inventando desculpas, enquanto o stress a consumia. Os colegas notavam a sua distração, mas ela ignorava os avisos. Dias depois, o telefone tocou novamente. Era a mãe de Ana. Filha, o teu pai quer saber quando vais trazer um namorado para casa. Já tens 28 anos. Ana desligou, lágrimas nos olhos. Como explicar que o seu coração batia por uma mulher casada? A pressão familiar aumentava, e quando as palavras de Maria sobre o seu próprio dilema. Ana via-se num espelho distorcido, ambas presas em redes de expectativas sociais, lutando por um amor que a sociedade rotulava como pecado. Mas o amor era real ou mera ilusão online transformada em caos?
A tensão crescia. Maria confessou que o marido a vigiava, lendo e-mails e rastreando o telemóvel. Temos de ser cuidadosas, sussurrou numa chamada noturna. Ana concordou, mas o medo instalou-se. E se a família dela descobrisse? E se perdessem tudo? Num momento de fraqueza, Ana procurou conselhos online em fóruns LGBT portugueses, onde histórias semelhantes terminavam em tragédia, famílias desfeitas, empregos perdidos, corações partidos. Mas ela persistia, convencida de que o amor valia o risco. Uma semana depois, o inevitável aconteceu. Ana recebeu uma mensagem anônima: "Sei do teu segredo." O pânico invadiu-a. Era o marido de Maria? Ou alguém mais próximo? Ela confrontou Maria, que negou, mas os olhos traíam dúvida. A confiança começava a ruir e Ana questionava se valia a pena sacrificar a sua vida por alguém que mentira desde o início. No entanto, o laço emocional era forte. Elas partilhavam dores semelhantes, como o isolamento de ser lésbica numa sociedade que, apesar das leis progressistas, ainda carregava preconceitos enraizados. Ana decidiu investigar. Usando o computador do trabalho, procurou o nome verdadeiro de Maria e descobriu ligações a uma família proeminente. O marido era vereador em Setúbal, conhecido por discursos conservadores contra o lobby gay. Ironia cruel. Ana sentiu raiva, mas também pena por Maria, presa num casamento falso. Temos de acabar com isto, disse Ana numa reunião secreta no Parque Eduardo VII. Maria chorou: "Não consigo viver sem ti." Mas Ana via o abismo, continuar significava destruição mútua. O clímax do dia veio quando Ana voltou para casa e encontrou o pai à espera. "Recebi uma chamada estranha. Alguém disse que andas metida em problemas." Ana gelou. O segredo vazava. Ela mentiu, dizendo ser um engano, mas o pai insistiu: "Não me mintas, Ana. A família é tudo." Naquela noite, sozinha no quarto, Ana chorou, percebendo o preço da sua escolha. O amor online tornara-se uma armadilha e o downfall aproximava-se. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Ana. Ela mal dormia, atormentada por pesadelos onde via Maria ser arrastada pela família, ou ela própria ser confrontada pelos pais. No escritório, em Alfama, o chefe notou a sua falta de foco e chamou-a para uma conversa. "Ana, o que se passa? Os relatórios estão cheios de erros." Ela desculpou-se com o stress pessoal, mas sabia que era o início do fim. O emprego, que já era instável devido à crise económica, agora pendia por um fio. Maria, por seu lado, lutava com os seus próprios demónios. Num e-mail secreto, confessou: "O meu marido descobriu mais. Encontrou fotos nossas no meu telemóvel. Ameaçou divorciar-se e levar tudo, incluindo a custódia da nossa sobrinha, que vive como filha." Ana leu, o coração apertado. Elas nunca tinham tido uma sobrinha na conversa, mais mentiras? A dúvida crescia, mas o amor, ou o que restava dele, impelia-a a ajudar. "Vem morar comigo", sugeriu Ana impulsivamente. Maria hesitou: "E a tua família? Eles aceitariam?" A família de Ana era o maior obstáculo. O pai, um reformado da Marinha, via o mundo a preto e branco: tradição, igreja, heteronormatividade. A mãe, devota católica, passava horas na igreja de São Roque, rezando pela normalidade da filha. Ana recordava conversas de infância, onde ouvia Deus fez homem e mulher para se complementarem. Assumir-se significaria exílio emocional, talvez financeiro. Mas esconder-se era asfixiante. Num almoço familiar, o irmão mais velho, casado e com filhos, brincou: "Ana, quando arranjas um homem decente?" Ela sorriu forçado, mas por dentro gritava. Decidida a confrontar a realidade, Ana marcou um encontro com Maria num café em Belém, junto aos pastéis de nata famosos. O sol de outono iluminava o rio, mas o ar estava carregado de tensão. "Precisamos de um plano", disse Ana. Maria concordou, mas os olhos desviavam-se. "E se eu contar tudo ao meu marido? Pedir divórcio?" Ana abanou a cabeça: "Ele destruiria-te."
Lembra-te dos discursos dele contra o casamento gay. Portugal legalizara o casamento igualitário em 2010, mas em círculos conservadores o estigma persistia. Enquanto falavam, um homem aproximou-se. Era o marido de Maria, alto e imponente, com um olhar de fúria. Então é esta a puta que te corrompeu? Cuspiu ele, em voz baixa mas venenosa. Ana levantou-se, chocada. Como soubera? Maria empalideceu. João, por favor. Ele riu-se, sabia desde o início. Usei-te para apanhar. Revelou que monitorizara tudo, usando apps de espionagem. O encontro era uma armadilha. Ana sentiu o mundo desabar. Maria olhava para o chão, culpada. Desculpa, Ana. Ele obrigou-me a continuar para reunir provas. A traição atingiu Ana como um soco. Maria, a mulher que amava, colaborara com o marido para a expor? Fugiu do café, lágrimas a escorrer, correndo pelas ruas até ao mosteiro dos Jerónimos. Ali, sozinha entre turistas, questionou tudo. Como fora tão ingênua? O amor online era uma ilusão construída em mentiras. Mas o dano estava feito. O marido ameaçara enviar provas à família de Ana e ao seu emprego. De volta ao apartamento, Ana trancou-se, ignorando chamadas. Uma mensagem do pai chegou. Preciso falar contigo. Urgente. O pânico instalou-se. Ele sabia? Confrontou Maria por mensagem. Porquê? Por que me traz? A resposta veio horas depois. Tinha medo. Ele controla tudo. Perdoa-me. Mas o perdão era impossível. Ana via agora as fissuras, as desculpas constantes de Maria, as ausências inexplicáveis. Fora manipulada. A pressão social pesava. Em Portugal, apesar do progresso, lésbicas em áreas rurais ou famílias tradicionais enfrentavam ostracismo. Ana pensou em amigas que sofreram, uma despedida do trabalho por comportamento imoral, outra deserdada pela família. Decidiu lutar. Contactou uma associação LGBT em Lisboa, a ILGA, pedindo conselho. Precisas de proteção legal, disseram. Mas o medo paralisava-a. Numa noite chuvosa, o confronto familiar aconteceu. Os pais apareceram à porta. Recebemos um e-mail anónimo com fotos tuas com uma mulher, disse o pai, voz tremendo de raiva. A mãe chorava. Como pudeste? Isso é contra Deus. Ana defendeu-se. É quem eu sou. Amo mulheres. O pai explodiu. Não na minha casa. Sai. Expulsa, Ana pegou nas coisas e saiu para a rua, sem destino. O preço da verdade era alto. Perda de lar, família, estabilidade. Refugiou-se num hotel barato, contactando Maria uma última vez. Acabou. Pagaste o teu preço, eu pago o meu. Maria suplicou, não me deixes. Mas Ana bloqueou-a sozinha, refletia sobre as escolhas, esconder-se ou assumir? A sociedade forçava máscaras, mas remover-las custava caro. O downfall era real, mas talvez o início de uma liberdade amarga. Os dias após a expulsão foram um inferno para Ana. Dormia pouco, comia menos, vagueando pelas ruas de Lisboa como um fantasma. O emprego despediu-a por ausências injustificadas, mas ela suspeitava que o marido de Maria interferira. Sem rendimentos, recorreu a amigos da comunidade LGBT que a acolheram num sofá improvisado. Ali, ouviu histórias semelhantes, mulheres rejeitadas pelas famílias, lutando por aceitação num país dividido entre modernidade e tradição. Maria, entretanto, enfrentava o seu próprio caos. O marido, João, intensificara o controlo, proibindo-a de sair sem permissão. Vais pagar por esta humilhação, ameaçava. Maria arrependia-se profundamente da traição, mas o medo a imobilizava. Numa chamada secreta a uma amiga, confessou, traía a única pessoa que me amava de verdade. Por cobardia. A amiga aconselhou, deixa-o. Há abrigos para vítimas de violência doméstica.
Mas Maria hesitava, presa ao conforto material e ao medo do escândalo. Ana, fortalecida pela comunidade, decidiu contra-atacar. Procurou um advogado especializado em direitos LGBT. Podemos processar por assédio e difamação, disse ele. Ana forneceu provas, mensagens, e-mails. O processo começou, mas o stress era imenso. Noites em claro, pensando nas escolhas erradas. Por que confiar numa estranha online? A sociedade portuguesa, com as suas festas religiosas e valores familiares, amplificava a culpa. Ana via anúncios de casamentos tradicionais e sentia-se uma outsider. Um encontro casual mudou tudo. Num evento da Prida em Lisboa, Ana cruzou com Maria. Esta apareceu magra, olhos fundos. Ana, por favor, ouve-me. Elas sentaram-se num banco no Príncipe Real, Maria explicou. João forçou-me a colaborar. Ameaçou a minha família. Mas agora vou deixá-lo. Ana duvidava. Como sei que não é mais uma mentira? Maria mostrou papéis de divórcio. Estou a fazer terapia. Percebi que esconder-me me destruía. Ana sentiu um vislumbre de esperança, mas a ferida era profunda. A tensão aumentou quando João descobriu o processo. Enviou ameaças anónimas a Ana: desiste ou arrependes-te. Ela reportou à polícia, mas o sistema era lento. Num confronto no tribunal, João gritou: isso é uma aberração. Destruíram o meu casamento. O juiz advertiu-o, mas as palavras ecoavam nos medos de Ana. A sociedade ainda via o amor lésbico como ameaça à ordem moral. A família de Ana tentou reconciliar-se. A mãe ligou: volta para casa. Rezamos por ti. Mas o pai recusava: só se mudares. Ana recusou: não mudo quem sou. O corte era doloroso, mas libertador. Ela encontrou um emprego num estúdio de design progressista, onde a sexualidade não importava. Lentamente, reconstruía a vida. Maria, divorciada, procurou Ana novamente. Quer compensar. Elas recomeçaram como amigas, mas a confiança era frágil. Num jantar em casa de amigos, discutiram maltanéticos. Trair por medo é justificável? Ana abanou a cabeça: não. Custa vidas. Maria concordou, lágrimas nos olhos. O clímax veio numa manifestação contra a homofobia. João apareceu, gritando insultos. Ana confrontou-o: o teu ódio não nos para. A multidão aplaudiu e João recuou. Mas o dano persistia. Ana sofria de ansiedade, Maria de depressão. O preço das escolhas erradas era alto, mas o despertar era real. Com o processo ganho, Ana recebeu indemnização, mas a vitória era pírrica. João foi multado, mas o escândalo espalhou-se pela imprensa local. Vereador conservador envolvido em drama lésbico. Maria tornou-se alvo de fofocas na Vila Natal, a família rejeitando-a. És uma vergonha, disse a mãe. Maria mudou-se para Lisboa, vivendo num apartamento modesto, trabalhando como professora. Ana e Maria reaproximaram-se, mas com cautela. Caminhadas pelo bairro Alto, conversas sobre o futuro. Queremos mesmo isto? Perguntava Ana. Maria respondia: sim, mas honestamente. Elas lidavam com traumas, terapia em grupo para lésbicas, onde partilhavam histórias de rejeição social. Uma participante contou: perdi o emprego por ser assumida. A sociedade finge aceitar, mas julga. A pressão familiar de Ana persistia. O irmão mediou: pai quer falar. Num encontro tenso num café no Rocio, o pai disse: não entendo, mas és minha filha. Lágrimas fluíram. A mãe acrescentou: rezarei pela tua felicidade. Não era aceitação plena, mas um passo. Ana via o conflito, tradição versus amor incondicional. Maria enfrentou o seu passado. Confrontou a família: sou lésbica. Aceitem ou percam-me. O pai, agricultor alentejano, calou-se, mas a mãe abraçou-a. Sempre soube, mas tinha medo. O despertar era doloroso, mas necessário.
Numa viagem a Sintra, Ana e Maria discutiram escolhas. Traíste-me por fraqueza. Posso perdoar? Maria, sim, mas entendo-se não. Elas decidiram tentar, sabendo os riscos. A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Casos de discriminação persistiam, como ataques a casais LGBT em áreas conservadoras. O downfall transformara-se em renascimento, mas com cicatrizes. Ana refletia: o amor exige coragem, não mentiras. Maria concordava: pagamos caro, mas crescemos. Os meses passaram e a relação de Ana e Maria solidificou-se. Viviam juntas num apartamento no Graça, com vista para o castelo. Mas fantasmas persistiam. João ameaçava vingança, enviando cartas anónimas. Ana reportava, mas o medo permanecia. Num dia, confrontaram-no. Acabou. Viva a tua vida. Ele recuou, talvez derrotado. A família de Ana reconciliou-se aos poucos. Jantares awkward, mas progressivos. O pai admitiu: o mundo mudou. Eu não. A mãe aceitou: a felicidade é o que importa. Maria's family visited Bridge Mending. Elas engajaram-se em ativismo, falando em eventos LGBT sobre os perigos de relações online e pressão social. Escolhas erradas custam caro, mas a verdade liberta, dizia Ana. No entanto, dúvidas surgiam. Num momento de tensão, Ana questionou: e se repetires a traição? Maria: não. Aprendi. Mas a confiança era um trabalho diário. A história culminou numa proposta. Maria pediu Ana em casamento no Mirador da Senhora do Monte. Quero o nosso futuro. Ana aceitou, lágrimas de alegria. Mas o caminho fora árduo: perdas, dores, despertares. Será que trair por medo justifica o dano causado, ou a honestidade deve sempre prevalecer, independentemente do custo?